Deus. Abra a sua Bíblia. Hoje eu quero ministrar a palavra do Senhor. Atos capítulo 9. Nós estamos mergulhando em Atos. Tem feito muito bem para mim. Espero que esteja fazendo bem para você. E a tônica de Atos é sermos cheios do Espírito Santo. Fazermos tudo que nós fazemos, mas não de modo natural, mas fazermos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Atos capítulo 9, eu quero ler alguns versículos. Eu quero te pedir, fica com a sua Bíblia aberta no celular, de papel, sem estresse, tá? Você tem um pastor jovem, os cabelos brancos aqui não, nada mais é do que aquela frase que a genética é hereditária, tá bom? E Atos capítulo 9, eu quero hoje talvez dar um enfoque um pouco diferente em Atos capítulo 9. Eu quero falar de 3 personagens que são destacados aqui no capítulo 9. E quais são as características dela e o que nós temos que trazer para a nossa vida nesses dias. Quando eu preparei o estudo de Atos, a resposta que eu queria era: qual a igreja que o Senhor quer para esses dias? Qual é o nível seu de vida cristã que Deus quer para esses dias? O que você tem feito para o reino nesses dias? Dias de tantas perguntas, dias de... Agora, toda semana tem pastor respondendo um monte de pergunta na rede social, dias de tantas dúvidas sobre o futuro, mas são dias onde Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Amém, queridos? Amém mesmo? Você que está em casa também, diga amém. Bem, chegamos então, semana passada, Cibele ministrou, capítulo 8, eu estava no aniversário do pastor Everton, no Jardim Guanabara, e ela estava falando principalmente da terceira parte do capítulo, que é a história de Filipe. Filipe, aquele amigo de Estevão, não o apóstolo Filipe, que encontra um eunuco etíope que servia a rainha, e ele então é convidado a explicar Isaías 53. E logo então, começa o capítulo 9, e o capítulo 9 eu quero ler do verso 1 até onde eu achar que eu vou ler, que eu não lembro qual foi o versículo aqui, mas eu acho que é o 15, tá bom? Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, com letra maiúscula, esse era o nome dos discípulos, seguidores do caminho, por isso está de letra maiúscula, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Você pode manter sua Bíblia aberta ou sua Bíblia ligada aí. Essa é a primeira parte do sermão de hoje. Todo mundo que cresceu na igreja, quantos aqui cresceram na igreja? Levanta a mão, deixa eu ver. Uau! Você foi da classe Cordeirinhos de Jesus? Foi? Qual que era a outra classe, a próxima? Você lembra o nome? Eu não lembro. Juniores, é verdade. A Amanda provavelmente era a secretária da sala dos juniores, né? Depois, me ajuda agora, vai. Adolescentes, né? Ou juvenis? Juvenis. E depois, adolescentes. Nessa época eu era da UPA, né? União Presbiteriana de Adolescentes. Você quer que eu cante o hino ou não precisa? Tá bom, ok. Aí depois a gente vai para a juventude, para a mocidade, não é verdade? Então, você em algum momento ouviu a história de Saulo que encontra com Jesus. Olha, irmãos, quando a gente estuda sobre Paulo, né, sobre Saulo, tem vários livros legais sobre Paulo. Eu tenho mergulhado em alguns desses dias, porque, na verdade, nós vamos entrar agora numa área que eu queria tanto entrar daqui para frente, depois de estudar sobre Pedro, que são as viagens missionárias. Quando Paulo, ele encontra com Jesus, ele era uma pessoa muito zelosa. Essa é a palavra que é a identidade de Saulo. Vou começar com Saulo. Um zelo pela lei. Eu estou falando do velho Saulo.
um zelo ao ponto de que se alguém fosse contra a lei, ele prendia as pessoas, ele tinha carta e prendia. E quem estava aparentemente indo contra a lei? Os seguidores do caminho que tinham encontrado com o Espírito Santo. Mas de repente Jesus pega esse cara e fala com ele: olha, eu sou Jesus e você está perseguindo a pessoa errada. Olha, eu quero te falar algumas coisas. O primeiro princípio na vida de Saulo, e que eu preciso ter na minha vida, e eu quero falar para você talvez que não teve esse primeiro ponto: todo mundo precisa ter um encontro com Deus. Quando eu falo encontro, não estou falando do evento do final de semana, eu estou falando de encontrar Jesus. Talvez você está aqui na igreja, você é um crente velho, você está em casa e você ainda não encontrou com Jesus, e o tempo está passando e você acha que é uma pessoa boa, que está fazendo tudo de bom, que está tudo certo na sua vida, mas você ainda não teve um encontro com Jesus. Nós precisamos encontrar com Jesus, e quando nós encontramos com Jesus, os passos que virão nessa história são impressionantes. Primeira coisa que na minha visão Saulo faz, ele passa por um processo de desintoxicação. Por que acontece com ele? Ele fica cego, e aí vamos lá para o verso 7, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu e não bebeu. Tenta imaginar a cena. Ele era o líder daqueles homens. Você sabe o currículo desse homem? Você sabe falar de cor, quer ver? Quem aqui conhece a palavra sabe de cor, vamos lá? Ele fala assim, ele se apresenta nas credenciais dele: circuncidado ao 8º dia, ensinado aos pés de Gamaliel, cidadão romano por direito e por compra, certo? Judeu ou hebreus dos hebreus. Essa é a credencial apostólica desse homem. Mas de repente esse homem que era todo poderoso, Jesus pega ele e ele fica cego. E por 3 dias ele não come, ele faz um jejum. Então quando eu encontro com Jesus, e eu estou falando para talvez, eu nem sei para quem eu estou falando, você precisa, hoje quando eu estava anotando aqui, nós precisamos desintoxicar das coisas que nos afastam de Deus e parar de justificar que Deus me perdoa de tudo. Porque conversão, eu li uma frase muito legal de um amigo meu essa semana, do Davi Lago. Ele escreveu o seguinte: que converter não é mudar o trajeto, e sim a pessoa. Eu amo Davi. Davi para mim é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Os livros dele são fantásticos, mas eu discordei dele. E não tem problema ser amigo discordar, tem? Porque eu acho que a palavra conversão é: você ia por esse caminho e de repente você muda de caminho. Princípios que você tinha errados têm que acabar na sua vida. Você tem que se consagrar. Queridos, eu estou almejando algo sobrenatural sobre a igreja, e eu tenho orado para que não haja fogo estranho no altar, para que Deus nos dê santidade. Eu tenho avaliado minha vida diariamente, porque essa palavra é muito forte. Ele fica 3 dias ali em consagração. Imagina um homem 3 dias cego em jejum, o que ele deve ter levantado do baú da alma dele e pedido perdão para Deus. Já pensou se ele fosse fazer a lista de nomes de quem ele prendeu? Ele não ia fazer porque ele não estava enxergando, mas no coração dele ele deve ter feito. E aí entra no terceiro princípio. Mas o terceiro princípio entra um segundo personagem, que é o segundo personagem que eu quero falar desse capítulo. A obra na vida de Jesus, a obra de Jesus na vida de Saulo precisava de alguém. E Jesus chama o irmão alguém de alguém. Falou: vai para a cidade que alguém vai te dar o próximo comando. E naquela hora a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz. Verso 10, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Até então, aqui eles eram chamados de seguidores do caminho, mas como é que Ananias foi chamado? Discípulo. Era um homem conectado com Deus. O Senhor chamou numa visão. Irmãos, presta atenção nesse texto. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá para a casa de Judas, na rua direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando.
numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Quem teve visão que Ananias chegava lá? Saulo já estava tendo visão, irmãos. Ele estava no período de 3 dias. Qual foi o dia que você fez uma super consagração a Deus? Qual foi o dia que você falou assim: esse mês eu vou me consagrar, e a coisa que eu mais gosto fala para mim a comida que você mais gosta. Café. 3 desmaiaram agora. Eu não vou tomar café. É hipotético, Gabriel. Esse ano... O Gabriel está tremendo aqui já, né? Ou eu vou parar de ver os bolos que a Amanda põe no Instagram. Amanda do João, porque tem a Amanda do Legrand. Eu não quero, vou fazer jejum dessa visão terrível. Eu não vou me alimentar por 3 dias de tal coisa. Amanhã, a minha repartição, a minha empresa emendou. De manhã eu vou ficar 4 horas dentro do quarto, eu não vou comer de manhã, eu vou levar só uma água, e eu vou ficar 4 horas orando e buscando ao Senhor, eu vou desligar o meu celular. Você já pensou nisso? De fazer algo diferente para Deus? 4 horas ali com o Senhor, lendo a Bíblia, marca de 20 em 20 minutos, cantando, orando e lendo a Bíblia, cantando, orando, 4 períodos, só uma água, e depois você sai do quarto e vai continuar o seu feriado. Nesse momento havia um homem chamado Ananias. Ananias me mostra coisas fantásticas, irmãos. Ananias é o cara. Primeiro, Deus chama ele, ele responde: irmãos, como eu quero isso na minha vida. Eu estou orando e tenho uma visão, e Deus fala assim: André, vá na rua ter qualquer coisa, vai no apartamento qualquer um, digite lá o número tal, tem alguém lá que está precisando de uma oração. Irmãos, o que é isso? Levanta a mão. Pelo amor de Deus, eu quero isso na minha vida, irmãos. Eu quero isso na minha vida. Ananias tinha uma intimidade tão grande com Deus. Primeira lição que Ananias me fala: intimidade. Segunda lição que Ananias me fala: o Espírito Santo estava nele. E terceira lição que Ananias me mostra: ele era um servo, porque o que Deus fala para ele, ele para tudo e vai lá servir a um homem que ele tinha medo. Nós estamos precisando servir uns aos outros. Se a gente for juntar agora os pontos de Saulo e de Ananias, quando Ananias ora por Saulo, aí entra o terceiro princípio de Saulo. Ananias ora para que ele seja cheio do Espírito Santo. Então, para a gente ser didático, 3 princípios na vida de Saulo. Ele encontrou com o Senhor, ele se consagrou e ele foi cheio do Espírito Santo. Ananias era conectado ao Senhor, servia ao Senhor sem medir esforços e era cheio do Espírito Santo. Você está entendendo que há um elo de ligação entre esses personagens, e o elo de ligação chama-se Espírito Santo. Espírito Santo. Se Ananias não tivesse conectado com Deus, Saulo não teria a completa transformação. Mas aí, queridos, então ele, lá no verso 19, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. E todos que ouviam ficaram perplexos e perguntavam: não é este um homem que ontem, né, irmãos, queria destruir todo mundo lá em Jerusalém? E agora começa uma nova caminhada. Eu quero que você, querido, eu comecei a falar essa palavra para alguém aqui que anda com Jesus, que conhece Jesus, que viu Jesus, mas nunca deixou Jesus entrar no seu coração. Eu não sei para quem que eu estou falando isso, eu nem sei se está em casa assistindo. Mas que haja um arrependimento, que haja uma transformação, que haja um basta. Que haja um basta. E depois as pessoas comecem a falar de você, e a falar de você como uma pessoa que mudou, que foi transformado. E o capítulo 9, então, ele, lá no verso 31, diz uma coisa muito interessante. A igreja passava por um período de paz. Você já prestou atenção nesse versículo? Capítulo 7, Estevão morre. Começa uma perseguição na igreja. 7 e 8, o pau quebra para o lado da igreja. Mas no verso 31, a igreja passava por um período de paz. Em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, ela se edificava e se encorajava pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor.
Olha esse versículo 31. Presta atenção, querido, por favor. Versículo 31 está falando que mesmo em tempo de paz, a igreja crescia e era encorajada pelo Espírito Santo, e o poder de Deus era manifesto, a igreja ia sendo inundada pelo Espírito Santo. Isso não te chama atenção, não? Porque nós somos, com a natureza humana ruim, que a gente pede ajuda e mergulha em Deus nos tempos de guerra, nos tempos de luta, nos tempos que estamos pagando um preço pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, porque alguém está internado, porque nós estamos passando uma crise financeira, e a gente busca o Senhor, faz jejum, faz jejum, faz jejum, faz jejum. Mas a igreja aqui diz que ela tinha um período de paz, e ela continuava com o pé no acelerador. Você está entendendo isso? Talvez você está vivendo o seu tempo de paz, e viver tempo de paz é bom demais. Mas eu quero te pedir uma coisa, não tira o pé não, pisa. Busca o Senhor mesmo no tempo de paz. É isso que a Bíblia está nos mostrando hoje. Existem tempos de guerra e existem tempos de paz. Eu li um livro há um tempo atrás, que ele não é evangélico, chama assim, Transformando o Suor em Ouro. É uma biografia do Bernardinho, técnico de vôlei. E ele conta lá uma história de um rei que no tempo de guerra ele procurou um mago. E o mago então veio. E o mago falou assim, o rei falou assim, olha, eu estou vivendo um tempo pior, eu acho que nós vamos perder a guerra. E o mago então entrega um livro com 2 páginas. Ele falou, no tempo de guerra, página 1, tempo de paz, página 2. Pronto, está resolvido o seu problema. E aí no tempo de guerra, ele correu lá na estante dele e abriu página 1. E a página 1 estava escrito, isso vai passar. E de fato passou o tempo de guerra. E veio o tempo de paz, verso 31. E ele lembrou, rapaz, aquele homem inteligente falou que a página 2 agora vai me dar a solução em tempo de paz, ou vai me falar o que eu devo fazer. E ele foi lá na página 2, isso também vai passar. Tempos de guerra e tempos de paz. Deixa eu te pedir uma coisa. Pisa no acelerador em relação à sua vida cristã. Não é porque as coisas estão difíceis que você se entrega, que você se consagra. Não é porque agora está tudo bem que você relaxa. Você quer ver uma coisa? Sai de férias, faz o voto de ir nas férias, continua a leitura da Bíblia e o seu tempo de oração. Pastor, é difícil demais. É difícil demais. Em outubro nós viajamos uma semana. A Bíblia foi na mala. A primeira coisa que eu fazia, eu fiz voto. Eu vou ler a Bíblia. A primeira coisa, seja nas férias, seja na guerra, seja no trabalho. É isso que o verso 31, a igreja continuava, irmãos. Se você chegar para mim e falar assim, pastor André, como que está a igreja nesse tempo? Como está a igreja? Nós estamos andando, nossas células estão crescendo, os irmãos têm sido fiéis, nós estamos contribuindo com missionários, nós temos ajudado em cesta básica. E o que você tem feito? Orado mais, porque eu não estou satisfeito. Eu não estou satisfeito, eu quero que todo mundo que está aqui ou está em casa seja transformado pelo Espírito Santo, que tire todas as amarras, que os maridos sejam melhores maridos, que as esposas melhores esposas, que os filhos melhores filhos, que os crentes melhores crentes. Esse verso 31, ele salta no capítulo 9, ele é uma lição de vida para nós. Não desacelera em momentos de paz, continue mergulhado no Senhor. Você pode dizer amém por isso? E eu entro então no terceiro, porque esse capítulo é dividido em 3 partes. E agora começa a surgir, por alguns capítulos, vai surgir uma nova personagem cheia do Espírito Santo, que tem muitos a nos ensinar aqui, que é Pedro. E agora então a Bíblia começa a falar sobre Pedro. Lá no verso 32, diz assim, viajando por toda parte, Pedro foi visitar aos santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado e fazia 8 anos. E disse Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se e arrume a sua cama. E ele se levantou imediatamente, e todos os que viviam em Lida e Sarona viram e se converteram ao Senhor. E aí continua, em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, e que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. E naqueles dias ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhes, não se demore a vir até nós.
Verso 39, Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou, e voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-se, e tomando pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Pedro é o Pedro que você conhece, o Pedro que eu conheço, o Pedro que amarelou, o Pedro que negou Jesus. Mas nesse momento, ele já foi transformado lá no último capítulo de João, quando Jesus fala para ele: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Pedro era cheio de fé aqui. Cheio de fé, não só fé, mas ele era cheio de ousadia. E pelo fato dele ser cheio de fé e cheio de ousadia, muitos se achegaram ao Senhor. Estudando essas três personagens, eu comecei a concluir algumas coisas essa manhã. Na verdade, não foi muito bem essa manhã eu só anotei. Esse sermão já era para ter, de acordo com o cronograma, já era para ter falado. Mas essas três pessoas aqui que a Bíblia mostra nesse capítulo me falam muitas coisas ao meu coração, e que eu quero orar por você nesses dias sobre isso. Primeiro, todos de alguma forma se encontraram com Jesus e foram transformados. Saulo, a gente viu a história. Ananias, a gente não sabe, mas ele era muito conectado em Deus, então há uma obra grande que foi feita na vida dele. E Pedro pisou na bola, encontrou com o Senhor e foi transformado, foi perdoado e foi usado de uma forma tremenda que a sombra dele curava. A segunda coisa que eu tirei de lição: os três não só encontraram com Jesus, mas se deixaram ser usados por Jesus. A minha pergunta para você essa noite é: você já encontrou com Jesus? Se você respondeu em casa e aqui na igreja sim ou não, eu quero te fazer a segunda pergunta: você está se deixando ser usado por Jesus? Meu Deus, que pergunta dura essa. Você entregou as suas frustrações para Jesus, você entregou os seus sonhos para Jesus, você chorou aos pés de Jesus, você está cansado e se derrama aos pés de Jesus, e você está deixando Jesus te usar com aquilo que Ele te deu. Pastor, eu nem sei no que eu vou ser usado. Olhe para os seus dons, Deus te deu dons, e através dos seus dons, Deus pode te usar, mas isso é um outro papo. E a última coisa que o Senhor falou aqui: não tem jeito de eu me entregar, não tem jeito de eu ser transformado, se eu não deixar o Espírito Santo entrar na minha vida. Irmãos, qual a igreja que Goiânia precisa nesses dias? A igreja precisa de uma igreja, a Goiânia precisa de uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo chega no trabalho e as pessoas percebem que tem algo diferente, e de repente você vai se ver orando por alguém. Esse é o meu desejo. A palavra do Senhor está mostrando no livro de Atos, aqui é um elo de ligação para a história de Pedro que vai começar, depois um elo de ligação para as viagens de Paulo que vão começar, mas esse capítulo 9, ele faz uma mudança de rumo na vida dessas pessoas, principalmente de Paulo. Mas se Paulo foi transformado, Paulo é um homem, não sei se você sabe disso. Os escritos, as cartas, as epístolas paulinas, se forem juntar, talvez não vão dar 70 páginas. Mas ela é mais estudada do que qualquer filósofo em teses de mestrado e doutorado. Mas Ananias, que é uma pessoa que a gente nem sabe quem é, foi de fundamental importância na vida dessa pessoa. Sabe o que é o importante na vida? A gente chegar lá no céu e ter cumprido o propósito de Deus. Eu quero hoje orar mais do que falar. Eu quero que você fique de pé, eu quero chamar aqui. Eu vou mudar um pouquinho. Eu queria só o teclado de fundo, pode ser. Eu quero que o louvor receba, não precisa nem cantar. Lohane, você não precisa cantar, não precisa tirar a máscara. E eu quero que o louvor também continue nesse clima. Eu falo louvor no Ministério de Música. E eu quero fazer algumas perguntas. E se essas perguntas, você vai fechar os teus olhos. Você em casa também fica de pé, se você puder, claro. E cada pergunta eu quero que você vá mergulhando em Jesus, que você vá refletindo sobre o que eu tenho falado, porque na verdade, queridos, são perguntas que eu tenho feito para mim mesmo, no meu momento com Deus. Hoje mesmo eu me perguntei isso. Hoje, eu estava pensando,
todo carnaval, eu pregava muito. Mas a vida muda. E você tem que ler o tempo. E ser feliz no tempo. E hoje de manhã eu saí para pregar, eu fui pregar num congresso de jovens. Foi hoje de manhã. E eu agradeci a Deus, Senhor, obrigado. Porque eu estou tentando entender esse tempo. Mas eu sei que o Senhor tem algo maravilhoso nesses dias. Eu te falo, eu sou apaixonado pela minha vocação. Eu acho que você já percebeu isso. E eu quero orar para que você também seja apaixonado pelo seu chamado. Para que você fale, Senhor, então, olha, talvez, eu não sei se isso é para alguém aqui, tá? Mas eu vou te falar o que eu estou sentindo. Talvez você vai falar assim, Senhor, eu conheço o Senhor, eu andei com o Senhor, mas eu estou longe demais. E eu estou sem forças. Então eu estou falando aqui agora porque tem anjos do Senhor aqui. A gente não pode ver, talvez, eu não sei se alguém aqui consegue ver, eu não vejo. E se tem algemas, ele vai soltando as algemas. E você que se sentir no seu coração de vir aqui à frente, se ajoelhar aqui, seja o seu tempo. Ninguém vai olhar para você, ninguém vai te condenar, porque você é tão normal para nós. Talvez você já aceitou Jesus, mas você ainda não se dispôs a falar, Deus, eu quero muito servir o Senhor naquilo que o Senhor me colocar. Ou talvez você já encontrou, já se dispôs, mas está faltando algo. E esse algo, irmãos, é um derramar do Espírito Santo. Uma das perguntas que nós recebemos, e eu abro para perguntas essa semana, eu posso responder através do canal da igreja, do Instagram da igreja. Uma pergunta que falou assim, por que naquele tempo da igreja primitiva havia tanto derramar que não está havendo agora? E a única coisa que veio no meu coração, é claro que Deus é soberano no tempo, tá? Deus é soberano no tempo. Mas no meu coração havia uma entrega muito real. E será que nós, nesses dias, estamos tendo uma entrega tão real, tão verdadeira, tão intensa? Quanto tempo você tem estado na presença do Senhor? Vamos orar? O Senhor sabe, Deus. Antes de eu começar a orar, vou te deixar bem livre, tá? Olha o tanto de espaço que nós temos aqui. Se você quiser se ajoelhar no cantinho, se você quiser andar, se você quiser ajoelhar na sua cadeira, se você quiser ficar de pé, levantar sua mão, não esquenta não. Isso aqui é família, é comunidade. Senhor, eu sei que o Senhor falou muito comigo quando eu preparava o estudo de Atos 9. E que meu desejo só aumenta de ver o Teu Espírito Santo se derramar nesse lugar e nos irmãos que estão em casa assistindo. E eu quero pedir algumas coisas para o Senhor. Aqueles irmãos que têm tido práticas, que se sentem presos. E eu quero abrir agora para aqueles irmãos que o Senhor está me incomodando desde a primeira palavra aqui, que se sente algemado em alguma área da sua vida, que te distancia de Deus. Na autoridade do nome de Jesus, eu oro e repreendo toda algema. E eu quero te pedir em nome de Jesus que os anjos do Senhor estejam aqui e que você saia do seu lugar. Nós não precisamos saber o que é, mas que seja um passo de fé, de libertação. Essa é a palavra. E eu te convido a estar aqui na frente, na frente do altar, e eu vou orar por você. A segunda oração que eu estou fazendo agora, Senhor, é para aqueles irmãos que tiraram o pé no período de paz. Havia momentos de guerra que eram intensos, mas no período de paz, como diz o verso 31, tiraram o pé, relaxaram. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, você que falava em línguas e não fala mais, você que sonhava e não sonha mais, Deus te falava em sonhos e os sonhos cessaram, e você foi esfriando o seu relacionamento com Deus, achando que Deus não te ouve. Não. Tiago capítulo 4 verso 7 começa ali falando:
Achegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós. Não é Deus que se afasta, é nós que afastamos. E eu quero também te convidar a vir aqui na frente, em nome de Jesus. Tem alguém que precisa e que deseja ter uma vida mais profunda com Deus, e eu queria te convidar a te dar um passo de fé, uma decisão sua, ela não é minha. Eu só quero orar por você. Meu irmãozinho, vem cá, chega aqui. Tiago, você pode vir orar pelo Paulo, por favor, querido? Me ajudar aqui em oração. Tiago vai orar por você também. Começa a orar aí, querido. Deixa Deus fazer. Tem mais alguém que precisa vir aqui na frente? Tem mais alguém que precisa vir aqui na frente? Talvez você está falando assim: Senhor, eu já fui mais intenso. Tá, você não precisa vir aqui na frente, mas você pode ser cheio aí no seu lugar. Você pode levantar a sua mão. Você pode falar: Deus, Deus. Parece que tem dia que a gente precisa gritar, não parece? Tem dia que a gente precisa pôr aquela dor da alma para fora. Deixa a sua alma gritar e fala: Deus, eu preciso tanto do Senhor. Sozinho eu não consigo. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, fala: Senhor, Senhor. Oh, xaralamará. Se você quiser vir aqui na frente, tem tanto espaço aqui. Você que está em casa, seja cheio do Espírito Santo. Olha, Deus vai acordar alguns aqui no meio da noite com nome para você orar. Deus vai te colocar pessoas para você trazer em imersão, e você vai servir aqui. Sabe, existe uma nuvem sobre nós. Deus é que está nos fazendo mergulhar em atos e desejar atos, irmãos. Oh Senhor, leva-me mais perto, onde eu te encontro, lugar secreto. Você pode mergulhar em Senhor. Você pode mergulhar no Senhor. Você pode: Senhor, eu quero ser como Ananias. Você deseja ser como Ananias? Ah, como eu desejo ser como Ananias. E Deus me chamar de noite. Vai naquela rua, ora por aquela pessoa. Sou eu que estou te mostrando. Oh Senhor, usa essa igreja. Usa cada um com uma ousadia, com uma intrepidez. Xaralaba, xeralaba, oh, choraba, saralabara, xeralabara, xeraba, saralabara. Espírito Santo, oh Espírito Santo, Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor Jesus, e queremos ser usados nesses dias. Aqueles que estão vivendo tempo de paz, que o Senhor se derrame nesse tempo de paz, e que seja tempo para ministrar a paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Jesus, oh Deus, oh Jesus, oh Jesus. Você pode levantar as suas mãos, você pode adorar o Senhor. Você pode adorar o Senhor e falar: Deus, eu estou me entregando mais uma vez. Ah, como eu quero mergulhar na Tua Palavra, como eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Tira toda resistência, tira toda resistência.
Tira tudo que impede eu de cumprir o propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos. A tua presença é real nesse lugar. Inunda cada lar daqueles irmãos que não podem estar aqui. Mas depois eu quero ter notícias do teu Espírito enchendo as casas, enchendo as famílias. Em nome de Jesus. Assim como Pedro orou, as pessoas foram ressuscitadas. Que a tua unção transpasse as lentes. Tira a tua igreja do comodismo, a igreja no Brasil. Não deixa a igreja ser levada por tantas notícias que acontecem nesses dias. E notícias que a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira. Mas a tua palavra não falha, Senhor. Tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia, Pai, de tantas famílias enlutadas. Tenha misericórdia de tantas famílias de pastores. Oh Deus, oh Senhor, fortalece a tua igreja nesses dias. Fortalece os pastores nesses dias. Fortalece os líderes de células nesses dias, para que sejamos um farol de paz. Que sejamos usados, ó Pai, com amor e misericórdia, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do Brasil. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Espírito Santo possa te envolver. Que você seja cheio dele nesses dias. Você pode fazer assim com as suas mãos. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te proteja. Que o Senhor cuide da sua casa. Que o Senhor te dê sabedoria nesses dias. Que você seja mergulhado no Senhor. E que você tenha força para tirar as amarras que impedem o fluir do Senhor na sua vida. Meus irmãos, eu te abençoo no nome de Jesus. Uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana de alegria. Os irmãos que estão em casa,